Olá, meu nome é Heráclito Brito, sou professor de inglês há mais de 30 anos, tenho dado aula em muitas escolas, em firmas, muitos executivos também, inclusive americanos e ingleses, que já aprenderam português comigo. O português para estrangeiros é uma outra oportunidade que nós temos. Então trabalhei muito tempo como intérprete e sei os dois lados da moeda. Você tem que saber as duas línguas, a sua materna e a língua que você está aprendendo, senão você vai traduzir para quem? Bom, esse curso que eu proponho a dar a vocês chama-se Comunicação Total. O porquê desse nome Comunicação Total? Bem, eu digo comunicação total porque a gramática terá que ser colocada na sua totalidade. Nós não vamos ficar restringindo a aplicação de tempos verbais ou de um vocabulário ou outro que possa falar assim, mas isso normalmente não entra. Não entra nos livros escolares normais, que apresenta aquela coisa só no presente simples, presente contínuo, verbo have, verbo to be, e fica nisso o ano inteiro. Não, você tem que entrar em tudo. Como uma criança que está falando, ela usa de todos os recursos que ela sabe. Passado, futuro, presente, e ela não sabe gramática. Então isso que é interessante. E como é que ela faz isso? Exatamente batendo nas estruturas básicas da língua. Você vai saturando aquilo até você aprender. E eu tenho que dizer a vocês uma coisa. Em inglês não exige raciocínio. Você não precisa usar raciocínio para aprender inglês. Só a memória. Não é como matemática, física, química, que você tem que usar o raciocínio. Não. Inglês é memória. Vamos dar um exemplo? Olha, se eu digo blue em inglês, quer dizer azul. Se eu digo yellow, é amarelo. Se eu digo red, é vermelho. Aí eu pergunto, que forma de raciocínio você irá usar para saber isso? Tem algum raciocínio? Não, nenhum. Você tem apenas que associar a ideia. Tem coisas que você pode associar. Por exemplo, um automóvel, é car, você associa. Uma casa, house, você associa. Mas raciocínio para isso, não tem. Então, se você não tiver memória, aí é um problema. Você vai ter que procurar um médico para ver se restabelece a memória, né? Mas todo mundo tem memória, né? Vai ser só se a pessoa tiver com problema de Alzheimer ou uma coisa mais complicada. Então, o que eu quero dizer a vocês é que esse curso vai ser um curso baseado na forma natural. E tem mais. Nós vamos usar a língua tal qual se fala, e não a tal qual deveria ser falada. Porque nós temos duas línguas, a que se fala e a que deveria ser falada. O que nos vai interessar é a que se fala, a que você vê no dia a dia. Se você aprender a maneira quadrada, não vai resolver. O indivíduo chega lá em Nova York, por exemplo, as pessoas começam a conversar e ele fala, gente, que língua é essa que eles estão falando? Ele vai achar estranho, e ele às vezes já estudou aqui, fez um curso aí de 7 anos, uma barbaridade. E ele não está entendendo, mas por que será? É simples, meus amigos, ele aprendeu o inglês quadrado. Você tem que aprender a coisa redonda, tá certo? Então, por exemplo, na língua portuguesa, para traçar um paralelo, é semelhante. Se você diz, por exemplo, deixe-me ver isso, e alguém fala, deixa eu ver isso aí, o gringo que ouviu isso não vai entender, ele aprendeu deixe-me ver isso. Se você diz, por exemplo, para que você quer isso? Né? Da maneira certinha. Aí alguém chega e fala o seguinte, para que você quer isso? Ou ainda mais rápido, você quer isso para quê? Entendeu? Então veja se um gringo iria entender. Não iria, porque ele aprendeu para que você quer isso. Né? Então o que eu quero dizer é isso, coisinha simples, tipo assim, você esteve lá? Você fala, você esteve lá? Quer dizer, não é a mesma coisa, né? Então, esse é o tipo do inglês que vocês irão ver aqui comigo, da forma que se fala, mas evidentemente que eu estarei escrevendo ele na forma correta. Você terá a informalidade, mas terá também a formalidade, que nós vamos usar talvez em áreas de documentos, na área comercial. Você não vai escrever para um diretor de empresa ou um gerente dessa maneira relaxada que eu estou dizendo, dessa maneira de rua. Mas tem um detalhe, para entender o cinema, a televisão e a rua, vocês terão que conhecer esse inglês de rua.
Caso contrário, meus amigos, vocês vão perder muito tempo. Bom, continuando a nossa explicação, eu devo dizer a vocês ainda que morei um bom tempo nos Estados Unidos, morei na cidade de Nova York, exatamente em Manhattan. Cheguei a morar em 4 endereços na ilha. Eu aprecio bastante Nova York e, apesar da distância, eu já tenho ido lá algumas vezes, eu tenho acompanhado tudo que rola em Nova York praticamente através da televisão americana. A gente tem que estar sempre estudando, sempre se atualizando, não é? Um professor não pode parar. A gente não tem esse direito de parar. Tem sempre alguma coisa nova para aprender, ok? Então, nós vamos agora iniciar as nossas aulas. Tá? Então, eu convido vocês, então, a observarem essa primeira lição. E eu coloquei de uma maneira bastante didática, eu fiz em forma de slides. Eu numerei as linhas aqui nos slides, para que a gente possa fazer uma referência e a gente não confundir as coisas. Vocês vão estar vendo essa cena e eu estarei falando ou ao lado ou por trás da cena, ok? Então é isso por enquanto. Vamos lá. Bom, pessoal, está aí então o nosso primeiro slide, a nossa primeira página da nossa comunicação total. Está escrito em cima assim, comunicação total, em inglês americano para brasileiros. E do outro lado você tem a tradução Total Communication, American English for Brazilians. Lição 1, iniciante 0. Do outro lado temos a mesma coisa, Lesson 1, Zero Beginner. Zero Beginner, iniciante 0. Já me perguntaram por que iniciante 0, se todo iniciante não seria 0. Bom, eu diria que normalmente é o que deveria ser. Mas na área de inglês, ficou praticamente estabelecido que o iniciante 0 é aquele indivíduo que não sabe coisa alguma do inglês, ele nunca viu inglês. E nós temos aquele indivíduo que fez o primeiro e o segundo grau e que são considerados, esses indivíduos, como falsos iniciantes, false beginners, fake beginners. Eles não são exatamente 0, eles já conhecem alguma coisa. Então isso aqui eu estou colocando 0 porque está sendo explicado desde o início, desde a gramática básica mesmo. É só que nós vamos aproveitar e vamos inserindo vocabulário, que, como eu disse antes, inglês é memória, então vocês vão ter que memorizar as palavras. E isso está aí, vai ser lido, vocês terão a gravação, é só voltar à lição quantas vezes forem necessárias até memorizar as estruturas básicas, tá? Vamos fazer como criança. Então aí está aí a gramática básica, tem os artigos, do outro lado está escrito Basic Grammar, Articles, que é a mesma coisa que gramática básica e artigos, e nós temos na linha 1, né? Está escrito the, aquele THE, the, que significa o, a, os ou as, são os definidos, tá? Na linha 2, nós temos a letra A, que vocês vão falar a, não é e, esse é a, significa uma. E logo em seguida temos o AN, que vocês vão dizer an, que significa ou uma, que é usado antes de vogal ou consoante com som de vogal. Tá? Na letra B está escrito praticando os artigos e logo abaixo singular. Do outro lado, practicing the articles e escrito plural. Nós vamos aproveitar e já começar a aprender alguma coisinha básica, é evidente, vamos agregar conhecimento. Vamos simplesmente fazer o plural, vocês já vão aprendendo alguma coisa diferente também. Então na linha 3, nós temos lá, the boy. The boy significa o menino, o rapaz, o moço, tá? Do outro lado você tem o plural, the boys. Normalmente a regra para se fazer o plural é acrescentar um S, como na língua portuguesa. Então the boys vai ter o significado de os meninos, os rapazes, os moços, tá ok? Na linha 4, nós temos the girl, a menina, a garota, a moça.
No plural, acrescentando apenas um S, vocês vão falar the girls, as garotas, as meninas, as moças. No número 5 nós temos the man, o homem, e o plural é the man, os homens. É quase que a mesma coisa no som. Muito bem. No número 6 nós temos the woman, a mulher, the woman. O plural vai ser the women, women, as mulheres. Vamos colocar mais um vocabulário com artigo. The house, na linha 7, a casa. O plural, the houses, as casas. Na número 8, nós temos the school, a escola. O plural, the schools, as escolas. Na linha 9, colocamos the church, church, a igreja. O plural, the churches, as igrejas. Na número 10, nós temos the teacher, teacher, o professor ou a professora. E o plural, the teachers, os professores ou então as professoras. Tá certo? Agora, aqueles artigos lá da linha número 1 e da linha número 2, o número 2 vai estar aqui agora, na linha 11, tá? Vamos colocar aqui. Por exemplo, o a, que eu disse que significa um, então, a boy é um menino, a house é uma casa, a school é uma escola. Agora, na linha 12, nós colocamos o AN, que eu disse a vocês que nós vamos usar antes de palavras que comecem com vogal ou palavras que tenham um som de vogal, por exemplo, porque o H, por exemplo, ali é mudo, então teria um som de vogal. Então nós temos an apple. An apple seria uma maçã. An orange, uma laranja. An orange. Agora, an honest man. An honest man, um homem honesto. A palavra honest, esse H é mudo, tá? É uma palavra de origem latina, vem do francês, o H é mudo. E vamos ter outra palavra de origem latina também, que é em seguida, an hour ago. Vou ter essa frasinha, an hour ago, seria uma hora atrás, an hour ago. Hour é hora, o H também é mudo. Normalmente as palavras que vêm do francês têm esse H mudo, mas nem todas, porque nós temos, por exemplo, hotel, você vai falar hotel, o H não é mudo. Hospital, hospital, escreve igualzinho, você não vai falar hospital, é hospital, ok? Então essa é a nossa página 1, ok?